Bom dia, meus queridos. Estamos de volta para mais uma lição, né? Enquanto ainda não estamos nos reunindo presencialmente, estamos online aqui para dar nossa lição e estudar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Nós estamos vendo nesse trimestre sobre os dons espirituais, né? E o fruto do Espírito. Nós tivemos a oportunidade de ouvir domingo passado, né? Falei para vocês sobre o dom da sabedoria. E hoje nós vamos ver o dom da palavra da ciência, né? Nós vamos entender, né? O que quer dizer isso, né? Nós todos, né? Independente de idade ou função dentro da igreja, nós temos a missão de ensinar, né? E ensinar a palavra de Deus, né? Que a Bíblia, a palavra de Deus diz, e de ensinar o evangelho a toda criatura, né? O que realmente Deus tem mostrado para a gente que viveu aqui aqueles 3 anos, e a gente vai também passar para as outras pessoas, né? E essa missão de ensinar precisa ter o conhecimento antes, que eu não posso ensinar sem realmente ter que conhecer, né? E para isso Deus agraciou, né, algumas pessoas com o dom do conhecimento da palavra da ciência, né? Dom da palavra da ciência, né? Para que ele realmente pudesse nos mostrar, nos explicar algumas verdades a respeito das pessoas. Deus se tornou conhecido através dessas pessoas que têm o dom, né? Algumas coisas sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, sobre algumas verdades bíblicas e até mesmo sobre Deus, né? A gente sabe que Deus é extremamente elevado, é santo, 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 mas ao mesmo tempo ele quer ter um relacionamento com o ser humano, que é cheio de defeitos e imperfeições, né? E para a gente conhecer acerca desse Deus, a gente precisa entendê-lo, né? E estudá-lo e conhecê-lo, né? E esse conhecimento vai se dar de forma parcial, progressiva, e dependendo do que Deus realmente quer nos revelar, né? Porque o dom da ciência, ele é um meio de trazer o conhecimento dos mistérios de Deus até a igreja, né? E o que Deus quer mostrar para a gente através das pessoas que Ele deu esse dom é o que realmente Ele quer que a gente aprenda e que a gente não conseguiu entender lendo a palavra de Deus, né? Às vezes a gente diz, já li a Bíblia toda, não preciso mais ler. Não, mas cada momento, cada versículo, de acordo com a sua circunstância e segundo a vontade de Deus, Ele revela alguma coisa para a gente diferente. Então a gente precisa estar constantemente ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela está sempre para hoje e eternamente. Então ela está disponível para que a gente possa ter realmente conhecimento. E saber, né, que as pessoas que têm esse dom da palavra da ciência, que é aquela pessoa que realmente vai estudar mais profundo a palavra de Deus, e Deus vai revelar coisas mais profundas a elas que a gente precisa, tem que estar segundo a palavra de Deus. Eu não posso deixar de ensinar as coisas se não for segundo o que Deus deixou na sua Bíblia, que é a nossa regra de prática e fé, né? Existem religiões que colocam pessoas acima de tudo, o que ela diz é para fazer, essa é a pessoa correta. E o que ela diz não está segundo a palavra de Deus, não é de Deus. Existem pessoas que, existem religiões que colocam o espírito acima. O espírito está me dizendo para fazer isso, aquilo outro, é o espírito de Deus. Está segundo a palavra dele na Bíblia? Não, não é de Deus. Por isso, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. O que as pessoas ensinarem errado, a gente acreditar. Não, nem de uma religião, nem de outra, mas só o que diz na palavra de Deus, né? A gente precisa realmente crer. Quando mudou o milênio de 1999 para 2000, apareceram falsos profetas que diziam: o mundo vai acabar, quando fizer 2000 anos acaba, vendam tudo, matem seus filhos para ir logo para o céu, faça um monte de loucura. Isso está na palavra de Deus? Se você conhecer a palavra de Deus, sabe que não, porque a Bíblia diz que nem Jesus, o seu Filho, que está à direita de Deus, sabe o dia exato que o mundo vai acabar. Só Deus. Então você já sabe que aquilo ali, que aquela pessoa disse não é de Deus, então não siga.
Mas se eu não conhecer a palavra de Deus, eu sou iludida. É por isso que a gente precisa estudar diariamente, para que ninguém engane a gente. Para vocês entenderem que o que eu estou falando aqui está na palavra de Deus, então é certo. Se não está na palavra de Deus, então não está certo. É preciso que a gente conheça diariamente, né? E tomar decisões na vida da gente é algo assim desafiador. E existe coisas que a gente não consegue decidir. Eu não consigo escolher a cor do meu olho, a textura do meu cabelo, a cor da minha pele, que família eu vou ter. Eu não posso escolher. Mas tem coisas que eu posso escolher. Eu posso escolher a profissão que eu vou seguir. Eu posso escolher com quem eu vou me casar. Eu posso escolher quantos filhos eu quero ter. Mas saiba que qualquer escolha na vida da gente, é preciso que a gente coloque diante de Deus e peça orientação de Deus, para que a gente possa fazer a escolha correta. É consultar a Deus, que quanto mais eu conheço a Deus, melhor a chance de eu ter sucesso nas minhas escolhas. Porque nem tudo eu sei, então eu preciso realmente pedir orientação para Deus, né? E para a gente conhecer a Deus, a gente precisa ter o quê? Relacionamento, né? E para eu ter relacionamento, eu preciso me dedicar mais a essa pessoa. Então, eu preciso me dedicar a Deus em conhecer um Deus tão imenso, né? Comparado comigo, que sou tão pequenininha, né? Mas esse conhecimento nunca se acaba, como eu disse para vocês, nunca. A gente precisa todo dia aprender. E o que diz na Bíblia hoje, amanhã, esse mesmo versículo pode me dar outra lição. Deus revela segundo a vontade dele, o que ele quer para a gente. E às vezes a gente não entende esse versículo, e como Deus dá o dom, para cada pessoa dar um dom lá, pelo menos um dom, essa pessoa pode realmente nos explicar o que Deus queria dizer com isso. E aí a gente pode aprender. Mas só saber algo de uma pessoa não me diz que eu conheço essa pessoa. Eu preciso ter um relacionamento com essa pessoa. Por exemplo, eu posso dizer que eu conheço Gabriel porque eu sei que Gabriel gosta de beiju. Tá, mas Gabriel come beiju no almoço, Gabriel come beiju no jantar, Gabriel come beiju de manhã cedo, Gabriel leva beiju pro colégio. Eu não sei porque eu não tenho relacionamento com ele, eu não vivo durante a semana com ele, eu não sei realmente. Eu sei que ele gosta de beiju, porque eu já ouvi comendo beiju, mas isso não diz que eu conheço beiju. Quando eu passo a conviver com o Gabriel, eu vejo que Gabriel só gosta de beiju com café. E café a gente só toma de manhã ou às vezes à noite, ou de tardinha, né? Então, é preciso que eu tenha um relacionamento para que eu conheça ele. Entende? Assim com Deus também. É preciso que eu conheça Deus, para eu ter um relacionamento com Ele, para eu entender o que Ele quer e o que Ele quer para mim, né? Se eu vou acertar um alvo ali, e eu tenho 3 posições, uma, 1 metro de um alvo, outra 2 metros e outra 3. Qual é a probabilidade maior de eu acertar o alvo? Com certeza é de 1 metro do alvo, porque eu estou bem próxima dele, então vai ser mais fácil acertar ele. Assim também na nossa vida. Desculpa. Nossa vida espiritual, a gente precisa estar próxima de Deus para acertar o alvo que Ele tem pra gente, que Deus tem pra gente o melhor. Tem uma vida abundante, uma vida cheia, uma vida perfeita, boa, agradável. Mas se eu não acerto o alvo, eu não vou desfrutar dessa vida. Então é preciso que realmente eu conheça Deus e possa entender a sua revelação, a sua palavra. E algumas coisas a gente não consegue, aí a gente precisa realmente da pessoa que foi agraciada com esse dom. Aí, se eu realmente não tenho esse dom da revelação, eu nunca vou conhecer? Não. A gente também pode desfrutar desse conhecimento quando a gente está no corpo de Cristo. E onde é o corpo de Cristo? Na igreja. A gente pode estar junto com essas pessoas que Deus deu o dom e a gente vai desfrutar com a revelação vinda através dela. É um pastor da igreja que está pregando e nos revela. É o professor da classe que nos revela. É um irmão que está conversando do lado da gente nos revela. Mas é preciso que eu esteja no local certo para aprender a coisa certa.
Se eu quero ser um profissional, eu tenho que frequentar uma universidade e não uma escola de segundo grau. Então, se eu quero aprender sobre Deus, tem que estar aonde se ensina sobre Deus. E aí Deus realmente vai nos revelar e a gente vai entender que essas pessoas são usadas pelo Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus, para que a gente possa entender o que Deus tem nos dado, o recado que Ele quer para a gente. Note que a Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, as pessoas que hoje estão falando para a gente que tem o dom da palavra da ciência, têm que ser inspiradas pelo Espírito Santo e falar o que tem na Bíblia que for escrita por homens inspirados por Deus. Nada fora disso, porque senão não vem de Deus. E a gente sabe que todos nós somos chamados para ensinar, né, o que Deus realmente tem para a gente, o Evangelho de Cristo, né, os ensinamentos que Jesus deixou para a gente, a todas as nações. Mas para ensinar, eu preciso me dedicar em conhecer antes de ensinar. Eu não posso ensinar matemática se eu não sei matemática. Eu não posso ensinar português se eu não sei português. Então, eu preciso estudar para depois ensinar. E na igreja, né, o dom da palavra da ciência, Deus deu para algumas pessoas. E a gente pode desfrutar dessa comunhão e desses conhecimentos que Deus deu a essa pessoa para a gente também entender o que Deus tem para a nossa vida, mas na igreja, né? E à medida que a gente aprende com aqueles que têm esse dom, a gente pode transmitir esse conhecimento aos outros, né? A Bíblia diz que o que a gente aprendeu, a gente tem que ensinar a outros. E eu só vou aprender se eu estiver no local certo, né? E aí eu pergunto, e vocês têm se preocupado em buscar o conhecimento necessário para ensinar? Porque ensinar é uma obrigação de todos nós. Eu não preciso estar numa sala de aula, nem num púlpito, nem numa escola. Mas ensinar é falar a coisa correta para a pessoa poder seguir. A gente, para entender o que tem, a gente pode ter algumas opções. A gente pode o quê? Frequentar uma escola dominical. A gente pode o quê? Ler diariamente, meditar na palavra de Deus. A gente pode assistir os cultos, né, de ensino. E a gente também pode o quê? Pedir para Deus dar para a gente o dom da palavra da ciência, para que eu possa entender as revelações que Deus tem dele para a gente. Eu posso ser esse canal. A gente pode pedir que Deus também dá, né? E quando a gente não tem, como eu disse para vocês, a gente pode desfrutar dos irmãos que já tem, né? Mas é preciso que a gente tenha o quê? Desejo por conhecer, ter consciência de que estamos em constante crescimento e aperfeiçoamento, até que a gente alcance o quê? A estatura espiritual de Cristo. A nossa meta é parecer com Jesus. Jesus não teve pecado. A gente não vai conseguir essa parte aí, porque todo mundo peca ainda enquanto estiver em carne. Mas a gente pode o quê? Pedir perdão. E até eu pecar de novo, estou perfeita com Deus, estou santa. Eu pequei 100 vezes, eu peço perdão 100 vezes. Até pecar de novo, estou santo com Deus. E a nossa medida é o quê? Santidade. Quantas vezes errar, quantas vezes conserta. E se arrepender. O que é isso? Mudar de atitude. Aquele pecado que eu pequei, eu não faço mais, porque eu já sei que é errado. Eu já pedi perdão para ele, eu não vou fazer novamente. Isso aí já virou uma palhaçada. Ah, Deus perdoa meu pecado? Não, eu pequei, eu pedi perdão e me arrependi. Eu vou pecar por outra coisa, mas por essa aqui não. Essa aqui Deus já me ensinou que é errado e agora é só eu obedecer. E quando eu não obedeço, eu não estou fazendo a vontade de Deus, né? E Deus tem derramado sobre toda a igreja o dom da palavra da ciência, a fim de auxiliar aqueles que servem na área de ensino ou na sua vida realmente, né? E quem não se
se assenta, né, para aprender, não vai adquirir as condições necessárias para ensinar. Eu não vou ensinar se eu não aprender. E é uma obrigação minha aprender. E quando eu não quero aprender, eu estou o quê? Desobedecendo. E quando eu estou desobedecendo, eu estou o quê? Errando. E quando eu estou errando, eu estou o quê? Pecando. E aí eu estou me afastando de Deus. Porque a única coisa que afasta a gente de Deus e que Ele não ouve as nossas orações é o pecado. Então eu preciso consertar minha relação com Deus e novamente ter comunhão com Ele. E às vezes é difícil, a gente faz a mesma coisa várias vezes e não consegue parar. Então peça a Deus para lhe livrar desse pecado, dessa coisa ruim que você não consegue superar. Então Deus é maior e vai te dar o livramento. Mas é preciso que você queira. Deus não arromba a porta, Ele está na porta e bate. Se você abrir, Ele entra e ceia contigo. Se você não abrir, Deus não arromba a porta. Sabe por quê? Porque Ele fez a gente a imagem e semelhança dEle. A gente tem querer, vontade própria. A gente ama, a gente odeia, a gente decide. Lembra que tem escolhas que você faz e escolhas que você não faz, mas a escolha que você faz é: eu abro a porta da minha vida ou não. Eu tenho domínio próprio para dizer o que eu quero e o que eu não quero. Então, é preciso que a gente entenda e a gente queira, né? Porque vocês hoje, que estão aprendendo e são alunos, amanhã você é professor. E é vocês que vão ensinar outros. E vocês não vão estar fazendo nada mais do que a sua obrigação, porque Deus mandou todo mundo ensinar todas as criaturas. Então a gente vai estar apenas obedecendo. Lembra de uma passagem que os discípulos estavam no caminho de Emaús, assim que Jesus ressuscitou, Jesus estava andando com eles lado a lado, mas eles não reconheciam Cristo, não reconheceram, né? Até que Deus se revelou a eles, né? Muitas vezes também nós não percebemos a presença de Deus na nossa caminhada. Aí o dom da ciência tem a capacidade de nos trazer a revelação da sua doce presença ao longo do caminho. Eles não reconheciam até que Jesus fez se reconhecer. Assim também. Às vezes Deus está falando com a gente do lado, dizendo o que é, usando as pessoas, usando as ocasiões, e a gente não entende. Então a gente precisa ter o dom da ciência, dom da palavra da ciência para entender o que Deus está deixando para a gente, né? E a palavra da ciência, né? Na verdade, é um modo sobrenatural de revelar coisas da minha